Em um reino distópico sob os céus, onde robôs e humanos vivem lado a lado, um rei tirano dá seus últimos suspiros. Quando o cara vai de arrasta para cima, ele deixa o trono livre e, para ocupar esse lugar, os melhores guerreiros do local devem batalhar até o fim. Fala, tecnólogo, tudo beleza? A série Metal Hurlant Chronicles de 2012 traz vários elementos de ação, ficção científica e aventura. Na verdade, ela é inspirada nos quadrinhos da revista Heavy Metal, da década de 80. Dessa forma, você pode esperar ação, vários conflitos cabulosos e alguns plot twists sinistros. Curtiu? Então bora para nossa história de hoje. Nos quadrinhos de Heavy Metal, um cometa viaja ao cosmos mostrando histórias incríveis dos lugares por onde ele passa. E aqui na série, esse cometa tá passando do lado de um reino que fica sob os céus e acima das nuvens. O lugar conta com um rei tirano, que tá dando os últimos suspiros depois de décadas oprimindo o povo e vivendo uma vida regada a comida, bebida e mulheres. Dentro desse reino não existe uma linhagem direta, então sempre que um rei tá para ir para a Terra dos Pés Juntos, os guerreiros mais habilidosos que tem lá lutam para assumir o lugar dele. E é justamente durante uma dessas lutas que a gente conhece Gillan. O cara tem um talento monstruoso manejando espada e escudo, enquanto o atual rei tá indo descobrir se no céu tem pão. Eu tô falecendo! Gillan tá lutando com outro cara que também quer assumir o lugar dele. Só que nosso herói protagonista é melhor e consegue dominar a luta em pouco tempo. O adversário dele fica pistola, mas quanto mais ele tenta atacar, mais apanha pro cara. Durante a luta, uma galera tá assistindo e torcendo. Enquanto isso, vários robôs de diferentes tamanhos estão ali ao redor, registrando e acompanhando tudo. Esse é um reino onde a tecnologia evoluiu ao ponto de humanos e robôs estarem ligados. Cansado de apanhar, o oponente do Gillan diz que agora vai mandar ele de arrasta para cima. Só que mesmo com todo o esforço dele, o cara não é páreo pro Gillan. Como resultado, nosso herói desvia dos ataques do outro guerreiro, quebra a defesa dele e dá uma série de ataques certeiros. E quando o cara tá no chão pedindo clemência, o Gillan faz ele virar estampa de camiseta com uma escudada no pescoço. Depois dele vencer, um dos robôs que estava acompanhando a luta vai lá declarar o Gillan como vitorioso. E se ele for o único desafiante naquele momento, o trono vai ser dele por direito. Depois disso, o robô pede pro Gillan porque ele quer ser rei. E ele responde que por décadas a galera ali estava sofrendo na mão de um governante corrupto que não se preocupava com o povo. Então o sonho dele é reinar para dar uma vida melhor para geral, com base na paz e na tecnologia. O povo que tá ouvindo o cara fica bem feliz com o posicionamento dele. Só que lembra que ele vai assumir só se não tiver outro desafiante? Pois é, acontece que tem. Um cara chamado Tig sobe na arena e diz que quer disputar o trono com o Gillan. Como essas são as regras, os dois se preparam para lutar. Só que antes de começar o combate, um alarme toca avisando que as competições daquele dia estão encerradas. Então os dois são obrigados a descer do palco. E o Tig diz pro Gillan que ele teve muita sorte disso ter rolado. Sem dar muita atenção para essa ameaça, ele desce do palco e vai encontrar Julian, um brother dele. Depois disso, a gente vê um pouco mais como funciona a rotina ali do reino e dessa elite dos principais guerreiros dele. Essa galera fica no palácio do reino separado do resto do povo. Todas as noites, eles ganham um grande banquete, com muita comida e bebida. E claro, robôs ali, sempre de olho em tudo o que tá rolando. Aliás, ali é tipo um Big Brother, porque esses robôs ficam transmitindo tudo para a população em geral. No banquete daquela noite, depois da luta de Gillan, Tig interrompe o rango de geral para fazer um anúncio. Ele diz que por muitos anos, o reino deles foi enfraquecendo por causa de um rei que só pensava em comida, bebida e mulherada, enquanto o povo morria de fome. Então, se ele assumir o trono, a ideia é reverter esse quadro e melhorar a vida da população. A galera assistindo essa transmissão fica super animada. Nisso, um guerreiro chamado Hudson, que está do lado do Tig, se levanta para fazer sua própria propaganda. Ele diz que se ocupar o trono, a população vai poder aproveitar toda a riqueza, comida, bebida e farra que o antigo rei tinha. E quem se opor a ele vai sofrer as consequências. E em meio a risos e aplausos, todos voltam a comer. Tig tenta falar com o Gillan, oferecendo uma bebida para ele, mas o cara recusa. E vendo Gillan encarar o trono com o olhar fixo,
Tig fala que ele deve querer muito sentar ali. Nosso protagonista concorda e diz que esse é o principal sonho dele, porque o cara não aguenta mais ver o povo sofrer e quer ver geral feliz. Louco, né, tecnólogo? Imagina um mundo onde tudo é decidido na base da espadada, com robôs controlando tudo? Bom, já que a gente não vive nessa realidade distópica, não custa nada deixar o seu like aqui no vídeo para ele chegar em mais gente, né? E se não for um inscrito aqui no canal, faz isso, vai? Bom, agora bora voltar para nossa história. Um novo dia chega e os guerreiros vão se reunir de novo para ver quem vai ser o novo rei da bagaça ali. E a primeira luta é entre o Hudson e o Gillam. Só que enquanto nosso herói tá ali se preparando concentradaço, seu oponente fica tirando ele e dando uma de engraçadão. Os dois começam a trocar golpes enquanto Hudson fala que Gillam tem origens humildes e não serve para ser rei. Depois disso, o cara consegue levar uma vantagem no combate. Ele parece ter uma técnica mais eficiente e com vários ataques deixa o protagonista na defensiva. Gillam cai enquanto Hudson comemora, pensando que é mais forte. Mas com seu sonho em mente, Gillam reúne toda a força e determinação de dentro dele e parte para cima do oponente. E depois de vários ataques de sucesso, ele dá uma lambida de lâmina fatal no peito do cara, jogando ele na plateia com um chute. Nosso protagonista ganhou essa luta, mas ainda tem outros desafiantes que estão tentando ter acesso ao trono. E um deles é Julian, o amigo do Gillam. Ele sobe na arena e vai lutar com ninguém menos que o Tig. Gillam fica cabreiro porque sabe que o cara luta muito bem e pede pro brother dele ter cuidado. Antes da luta começar, Tig fala com a plateia, lamentando que no passado o reino era uma utopia tecnológica, mas que a tirania do último governante ferrou com tudo. Ele fala que não acredita em governar na base do sofrimento, mas o Julian interrompe ele dando uma de engraçadão e dizendo que ele tá fazendo todo mundo sofrer com tanta conversa. Só que a gente viu o que rolou com o último cara que bancou o comediante. Bom, a luta começa e Julian parte com tudo pra cima do Tig. O problema é que o cara é realmente um guerreiro diferenciado. Ele simplesmente consegue evitar todos os ataques do amigo do Gillam. E não dá outra. Julian não consegue acompanhar o ritmo do cara e acaba levando uma série de golpes fatais, incluindo uma lâmina na garganta. Bom, aqui vale a mesma regra. Se não tiver mais ninguém para desafiar ele, o cara vai virar rei. Mas vendo seu brother bater as botas, é lógico que o Gillam não vai deixar barato. Ele sobe na arena e finalmente vai lutar com o Tig. Logo que a luta começa, Gillam vai para cima do Tig com tudo. E mesmo sendo um guerreiro super habilidoso, ele também não consegue atingir o cara. Na verdade, nem chega a ser uma luta, já que o Tig tá levando vantagem em todos os aspectos. E isso fica claro quando ele consegue desarmar o Gillam com um golpe certeiro. Sem espada, nosso protagonista tá indefeso e aí começamos a pensar que ele vai de arrasta pra cima. Mas aí o Tig coloca a arma dele no chão, chamando o Gillam no X1 na base da pancada mesmo. E ele vai pensando que aí pode ter uma chance. Só que não. Teag lutando sem armas é ainda melhor do que manejando a espada. Ele dá uma coça daquelas no Gillam e enquanto tá fazendo isso, diz que ele vai ter que fazer melhor do que isso se quiser ser o novo rei. E depois de massagear Gillam com os punhos, Teag pega de novo a espada dele e joga a outra arma pro oponente, mostrando que ele quer acabar logo com a luta. Então, os dois voltam a cruzar as lâminas. E embora a habilidade de Tig seja maior do que a de Gillam, ele começa a aliviar pro lado do cara. Na real, o Tig relaxa tanto que o Gillam consegue se dar melhor e acaba vencendo o combate, mas sem mandar ele de arrasta pra cima. Só que o nosso protagonista não saca porque o cara fez isso. Com essa atitude na cabeça, o Gillam vai pra mandar o cara de Americanas, mas para bem na hora. Então ele fala pro Tig que ele podia ter ganhado fácil e pede porque não fez isso. Aí o Tig revela que nunca foi seu plano ser rei daquele lugar. Para surpresa de geral, ele revela que é um filho ilegítimo do antigo rei e que não queria ocupar o lugar do pai dele, que foi um governante tão ruim. O medo do Tig é que ele se tornasse um rei ainda pior, acabando de vez com o povo e com o reino.
Por outro lado, o plano dele era ajudar alguém que realmente tivesse valor a se sentar no trono, e como ele viu que o Gillam é um guerreiro de caráter, resolver entregar a luta para ele, sabendo que estava fazendo a escolha certa. Depois de mandar essa real, Tig deseja vida longa ao rei, pega sua espada e corre para atacar um dos robôs guardiões da arena. É claro que isso dá ruim para ele, que leva uma chuva de lasers dos outros robôs que estão por ali e vai descobrir se no céu tem pão. Bom, o que importa agora é que Gillam finalmente virou o rei do lugar. Enquanto o povo comemora, ele faz o seu primeiro decreto real, abolindo o torneio para ver quem sobe ao poder e deixando geral super feliz com essa novidade. Depois disso, Gillam volta para o palácio e finalmente vai até o trono vazio. O corpo do antigo rei também está ali, só que quando o cara se senta nele, um mecanismo prende os pés e as mãos dele. Em seguida, vários robôs aparecem ali e com seus lasers tiram o cérebro dele e colocam no lugar o cérebro do antigo rei. Então, num duplo twist carpado, a gente descobre que não adiantou nada Gillam ter ganho. O antigo rei assumiu o corpo dele, algo que já fez com vários outros guerreiros ao longo dos séculos. Então, o cara vai continuar atormentando geral na pele do Gillam, e já prova isso trazendo algumas escravas para fazer uma farra. É tecnólogo, essa é a primeira temporada de Metal Hurlant Chronicles, que tem um final bem pessimista. Feita pelo serviço de streaming da Sci-Fi, ela fez um sucesso moderado entre 2012 e 2014, época que suas duas temporadas rolaram. Agora, assim como nos quadrinhos de Heavy Metal, a segunda temporada é totalmente diferente da primeira. Como esse seriado foi feito para ser uma antologia, suas principais histórias são independentes entre si. Dito isso, vamos para alguns fatos curiosos da série. Mesmo com um público engajado, ela dividiu bastante as opiniões. As pessoas ficaram confusas com seu enredo, e muita gente criticou a ação forçada e natureza nonsense do projeto. Já alguns críticos defenderam a ideia de que ela era assim de propósito, meio que para tirar sarro de si mesma. Seja como for, nem todo mundo comprou a ideia. E outra coisa interessante. Desde 2014, não rolou nenhuma nova temporada desse show, mas podemos dizer que, de certa forma, ele foi continuado com um sucessor espiritual, Love and Robots. O seriado de 2019 da Netflix dá uma nova perspectiva para o universo de heavy metal. Inclusive, ele usa os mesmos elementos de tecnologia, distopia e fantasia surreal. Enfim, de qualquer forma, essa é uma série bem interessante e quem gosta de ficção científica com certeza vai curtir sua proposta. Bom, agora eu quero saber se você faz parte desse time. Gostou da ideia de Metal Hurlant Chronicles? Se você quiser saber o que rola na segunda temporada, comenta aqui embaixo. Enquanto isso, vou ficando por aqui. Sinta-se abraçado por mim e aproveita também para ver e curtir os outros vídeos aqui do canal, combinado?